Deus quer fazer algo poderoso, irmão. Deus quer fazer algo glorioso. Aqui, pela fé, nós estamos vendo o que está acontecendo na igreja. Tem uns que não estão nem aí. Olha, não estamos em muita gente, mas tem gente que não está nem aí. Mas tem outros que estão com fome e sede do Espírito Santo. Então aguarde que a sua vez vai chegar. Vai ser bênção, continua buscando. Até o final desse culto, Deus vai fazer coisas gloriosas aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vocês já ouviram aquele provérbio que quando uma pessoa às vezes está em confusão com a outra, alguma coisa assim, né? Discordaram de alguma coisa, e alguém te fala assim, ó, não vai falar com ele não, hein? Ele já está com 5 pedras na mão te esperando lá. Eu já escutei isso tantas vezes, irmão. Olha, vai lá falar com fulano, mas eu acho que você não devia ir não, porque ele está com 5 pedras na mão te esperando lá. Quantas vezes nós já ouvimos isso, pastor? Quantas vezes? Então eu vou ler o texto aqui. Da onde saiu essa frase? Tá bom? Capítulo 17, verso 37. O negócio aqui é com Davi. Olha lá que coisa linda e maravilhosa. Disse mais Davi. Davi estava falando com quem, irmão? Davi estava falando com o rei Saul. Um homem muito alto, o mais alto de Israel, era o rei Saul. A Bíblia diz que entre todos os homens de Israel, todos, irmãos, Saul era o mais alto. Quando se ajuntava em multidões, o Saul se destacava. Todo mundo percebia onde ele estava porque ele era o mais alto. Olha só, e Davi estava falando com o rei Saul. Tá bom? Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja, diga para a pessoa do seu lado, o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Ah, que coisa maravilhosa, quando o Senhor é com a gente. Agora eu vou ler o 40, vou pular alguns, e vamos no 40, diz assim. E tomou o seu cajado, Davi, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando a quem? Ao filisteu. Olha só, hein? Não precisava nem falar nada, só o texto já fala. E o 45. Olha o que diz o 45. Agora Davi vai falar com outra pessoa. Vamos ver com quem ele vai falar aqui. Davi, porém, disse ao filisteu. Quem era o filisteu? Aquele gigante lá, né? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia, amém, até aí. Pode fechar a sua Bíblia, vamos meditar um pouquinho aqui. Nesses versículos que nós lemos, diz a palavra assim, Saul disse para Davi, vai e o Senhor seja contigo. Davi passou no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje, agora partiu para a batalha. O gigante começou a desafiá-lo. E então, quando Davi usa a palavra Senhor para falar com o gigante,
é uma palavra que foi traduzida como Senhor, porque na verdade, o nome de Deus é impronunciável. Porque o nome de Deus, quando Deus mandou Moisés escrever, ele escreveu Y, H, W e H. Alguns tradutores entenderam, colocando algumas vogais para ficar pronunciável o nome de Deus, colocou como Yahvé, outros colocaram como Jeová. Essa tradução que nós estamos lendo diz Senhor, porque Ele é Senhor, o nosso Deus é Senhor. Mas o nome dele, irmão, é impronunciável. Por que que no Antigo Testamento o nome de Deus é impronunciável? Por que que no Antigo Testamento o nome de Deus é impronunciável? Podem falar o que quiser, mas nunca vão chegar ao nome de Deus. Porque quando Moisés perguntou para Deus o nome dele, o que ele respondeu? Eu sou o que sou. Quando chegar lá no Egito, diga para eles, eu sou o que sou, me mandou aqui. Porque depois Deus revelou a ele o nome dele, que é isso aqui. YHWH. Nome impronunciável. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Depois que Jesus veio ao mundo, e aí Paulo nos revela uma coisa poderosa que foi revelado a ele, quando ele subiu no terceiro céu e esteve na presença de Deus. O mistério desse nome que esteve oculto desde a fundação do mundo, foi revelado. Jesus. Jesus é o nome do nosso Deus. Se bem que ainda na nossa língua ele está errado. Porque na língua hebraica não tem o J. Então ele se chama como? Yeshua, ou Yeshua, com acento no final. O nome correto de Deus é esse. Foi revelado com a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que a Bíblia fosse escrita e traduzida e levada aos povos, então tinha que se colocar alguma coisa. Por exemplo, foi colocado Jeová depois de uma discussão de muitos homens juntos que traduziam a Bíblia, e não só a Bíblia, e outros livros também. Então eles resolveram falar que era Jeová. Até os testemunhas de Jeová pegaram esse nome para eles, e o nome da seita deles ou da igreja deles é Jeová, né? Testemunhas de Jeová. Mas Jeová, irmão, Deus nunca pediu para ninguém ser testemunha dele. Não tem nenhum texto no Antigo Testamento, nem nessa Bíblia que nós usamos, nem na Bíblia católica que tem 7 livros a mais, e nem nos livros apócrifos. Nenhum destes livros que são sagrados, nenhum deles Deus pede, você vai ser a minha testemunha, não. Mas quando Jesus veio e foi terminar o seu ministério, ele disse, ficai em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na nossa língua foi traduzido como Jesus, então nós usamos este nome, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o que morreu por nós na cruz. E aqui nós vemos que Davi usou esse nome, Saul usou esse nome, falando de Deus. Mas a pergunta é esta: por que Davi pegou 5 pedras? Por que Davi pegou 5 pedras, irmão? Será que Davi não tinha fé suficiente que a primeira já ia dar certo? Será que ele pensou assim: se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. E assim vai até a quinta.
Será que ele pensou isso? Será que isso passou na cabeça de Davi, irmão? Hoje eu quero deixar para você esclarecido esse assunto. Por que Davi pegou 5 pedras? Davi pegou 5 pedras, irmão, porque a Bíblia nos revela que esse Golias, esse gigante, que afrontava a Israel, desafiava Israel, esse gigante, ele era filho de um outro gigante, chamado Rafa. Eles eram filisteus. E o Golias, além do pai, que era o Rafa, mas já estava bem velho nessa época, não tinha nem condições de ir para a batalha mais, mas o Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Deu para entender? O Golias tinha 4 irmãos que estavam na batalha junto com os filisteus. Por que Davi pegou 5 pedras? Porque era uma para cada gigante. Eu vou pegar o Golias, ele vai cair no chão. Essa era a fé de Davi. Ele vai cair, mas se os outros vierem em cima, tem as pedras reservadas para eles também. Então coloque isso no seu coração. Eu vou dar os nomes desses gigantes que a Bíblia relata que eram irmãos de Golias. Olha, primeiro era o Golias, o gigante de Golias, que é o mais conhecido. Depois tinha o Isbi-Benob, que era o irmão dele, e vinha logo em seguida. Depois tinha o Zaf, ou Saf, não sei bem a pronúncia aí, mas está com S, deve ser Zaf, ou Saf, tá bom? Depois tinha o Lami. E o outro, que eu vou ler com vocês aqui, que aí demonstra como eram esses gigantes, ele também tinha o nome de Golias. Foi traduzido como Golias, pelas dificuldades que os tradutores tinham em traduzir os nomes. Então veja bem, a altura desses gigantes eram cerca de 3 metros e 1 palmo. Mas você sabe que Moisés teve que encarar um gigante. A Bíblia relata de um gigante que vinha dessa descendência aí. E o gigante que Moisés encarou, irmão, ele tinha 5 metros de altura. Era muito maior do que o Golias. Mas Moisés, cheio do Espírito Santo, irmão, escolhido por Deus para liderar aquele povo, não teve medo daquele gigante. Mas aqui, Saul, por que Saul estava com medo do Golias? Porque Saul tinha se afastado do Senhor. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele sabia quem era o Senhor, mas não cumpria a palavra do Senhor. Ele continuava sendo rei? Sim, continuou sendo rei até a sua morte. Mas o Espírito de Deus já não estava mais nele. E a Bíblia diz que ele era atormentado por os demônios. E Davi, o menino de Deus, que tinha nessa época mais ou menos uns 15 anos. O Davi, com essa idade, era cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz assim, que quando Saul ungiu Davi ainda, novinho, com seus 14 anos por aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou posse de Davi. Veio sobre Davi com poder total. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Veja lá. Eu quero ler para vocês, porque a Bíblia fala desses gigantes aqui. Altura de 3 metros, mais ou menos, um pouquinho mais, porque eram medidos por côvados. Então, a tradução também é meio complicada. Mais ou menos meio metro cada côvados. Um pouquinho mais, então, 3 metros e 1 palmo. Agora, vocês pensam assim, bom, vamos olhar um homem maior do que qualquer um. Mas não era só isso, irmão. Não era. O pecado trouxe no mundo, irmão, coisas horríveis. Inclusive os gigantes. Olha, vou ler com você 2 Samuel, no capítulo 21, para vocês terem noção
como era Golias, como eram esses gigantes. Por que esses gigantes amedrontavam todo mundo? Principalmente o povo de Israel, que a estatura do povo de Israel era um pouco menor, 1,60 m por aí. Olha só o que diz aqui, 2 Samuel 21, 20. Pode pôr lá, irmão, vamos ler. Ó, esse aqui era um dos irmãos dele. Esse que eu vou ler agora é o irmão dele, que foi matado por um outro homem de Deus. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão, olha como que eram esses gigantes, irmão. Não era uma pessoa normal. Olha só, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6. E aí, quando foi escrito bem claro para entendermos: 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Esse aqui era irmão de Golias também, que em outros textos dá o nome dele. Olha só, irmão, como era o gigante. Isso não era somente um gigante, mas eram monstros. Ou não é? Será que a gente teria coragem de encarar um monstro desse? Olha só. E o Davi, irmão, ele encarou esse gigante. A funda que Davi usava, ou usou, ele usava tanto na mão direita como na mão esquerda. Olha só, acho que todo mundo aqui conhece uma funda, né? Sabe o que é uma funda? É quase igual a estilingue, um pouquinho diferente, só que não estica. Olha só, o Davi, ele usava então, de um lado ou de outro, da mão direita ou mão esquerda. Você imagina, né? Se ele passasse de uma mão para outra usando aquele negócio lá, ele tinha uma experiência, uma prática violenta. E olha só, a Bíblia diz assim, irmãos, que ele acertava um fio de cabelo e não errava. Pega um fio de cabelo da Neuma, levanta assim, fala para o Davi: pode atirar a pedra. Ele pegava no cabelo, ele não errava. Você já imaginou? Agora, você já imaginou quando ele viu aquele gigante na frente dele? Falou: se eu não erro um fio de cabelo, eu vou errar esse tamanho de testa aí. A testona do gigante aí. É meu alvo hoje. Irmãos, para quem não sabe, eu passo para você saber. A velocidade de uma pedra de funda, ela atinge 100 km por hora. Pastor Leandro, você que é motorista e trabalha na rua, se um carro a 100 km atropelar uma pessoa, o que acontece? Sobra nada. Olha, a pedra que Davi usou, que era desse tamanho, eu medi aqui no centímetro para ver, era desse tamanho aqui. Por isso que eu pedi para vocês olharem. Era uma pedra desse tamanho. Quando ele girou, porque ele girava aí em cima, ou girava de lado, ou girava na mão esquerda, ou girava na frente, podia ser como fosse. A hora que ele soltasse uma ponta, irmão, a pedra saía dali com uma velocidade de 100 km por hora. Pegasse na frente, sobrava nada. Agora, isso aqui já é pesquisa. Não tem na Bíblia, você não vai achar. A pedra atirada por uma funda, por quem sabe atirar, ela chega numa distância de 250 metros. Na mesma velocidade, sem diminuir a velocidade, até atingir o seu alvo. Na Turquia, para vocês terem uma noção, eu estou falando para você, irmão, a hora da oração, você ter uma fé de Davi, e seu mal vai cair por terra em nome de Jesus. Olha, irmão, na Turquia, uma ocasião foi feita uma competição de fundas. Então, o pessoal treinava a funda, e depois puseram um carro a 240 metros de distância,
para que os participantes atirassem a sua pedra no carro. Irmãos, você vai ler, você pode até fazer a pesquisa e ver que a funda, com uma pedra desse tamanho, furou a porta de um carro a 240 metros de distância. Só para você ter noção, hoje em dia, nos exércitos, usam um tal de chamado de fuzileiros, né? Fuzileiros. Os fuzileiros do exército. Mas hoje as armas são diferentes. São mais destrutivas. Mas as nações, quando viram, depois desse acontecido com Davi, se você ler na história, você vai ver, que várias nações começaram a implantar no seu exército essa arma, chamada funda, e treinar o seu povo para atirar com a funda. Olha que coisa impressionante, irmão. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Davi. Davi foi o que introduziu dentro da igreja, do templo, os louvores a Deus. Os instrumentos para adoração a Deus. Davi foi o autor aqui de países pegarem a arma que ele usava como pastor de ovelha e aquela arma chamada funda para ser usada nos exércitos inimigos. Olha que coisa poderosa, irmão. Você imagina, depois que Davi foi cheio do Espírito Santo, se ele já tinha prática na funda, você imagina depois de cheio do Espírito Santo, irmão. Quando ele chegou diante do rei Saul, e Saul falou, não, mas não dá. É muito pequeno, muito novo, nem idade tem para entrar no quartel aqui. Não, você não pode ser daqui, não dá, vai embora. Então ele começou a contar a história dele. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso lá. E eu não tinha nenhuma arma na mão, não tinha uma espada na mão. E matei o urso. E livrei a ovelha da boca daquele urso. Uma outra ocasião veio um leão, pegou minha ovelha e saiu correndo com a ovelha na boca. E eu fui atrás e peguei o leão e matei o leão, rasguei o leão. E livrei a ovelha da boca do leão. Deus me entregou o urso na minha mão. Deus entregou o leão na minha mão. E Deus vai me entregar esse gigante na minha mão. Aleluia! Irmão, é isso, irmão. A nossa fé tem que ser essa. Quantas bênçãos nós já recebemos de Deus. Quantas bênçãos Deus já te deu. E agora estamos encarando um desafio de um gigante que vem nos afrontar, irmão. Vamos fazer como Davi. Olha, irmão, o cajado representa a autoridade. Ele pegou o cajado. Ele pegou as pedras. O gigante olhando, o que o gigante falou? Deu um grito lá para o rei Saul. Vocês não têm homem para vir brigar comigo, não? Vocês não têm homem para vir lutar, não? Está mandando aí um moleque para me enfrentar? E está pensando que eu sou algum cachorro, algum cão? Ele está vindo com um pedaço de pau na mão, pedra na mão. E aí o gigante desabou a amaldiçoar a Israel e ao Deus de Israel. Enquanto isso, irmão, o Davi estava nem escutando o que o gigante estava falando. Passou lá, pegou suas pedras, pôs no bolso, pegou sua funda, pegou seu cajado. Você imagina, a Bíblia diz que Davi se adiantou à batalha. Davi não ficou esperando o gigante chegar. Davi se adiantou e foi ao encontro do gigante, irmão. É isso que tem que acontecer com a gente. As lutas vêm, os problemas vêm, as dores vêm, as enfermidades vêm. Irmão, antes nós temos que se levantar e ir contra eles. Jesus já nos deu autoridade para isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome, disse Jesus. Meu irmão, a funda representa a própria Bíblia. Então, leia bastante a Bíblia. Nós temos desafiado a igreja a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Porque uma hora você vai precisar dessa funda. Ou você está pensando que Davi nem
não ligava para a funda, não praticava a sua funda. Imagine quando ele estava lá, o rebanho dormindo, tudo ali, descansando. Você imagina, Davi não ia ficar dormindo. Davi ficava treinando a sua funda. Davi pensava, se eu, um homem natural, conseguir matar leões, ursos, lá diz leões, né? Deve ter sido mais de um leão. Agora ele cheio do Espírito Santo, irmão, para ter a coragem de ir lá. Porque às vezes nós sabemos fazer as coisas, mas não temos a coragem de fazer. Então o Espírito Santo que está em nós, ele nos dá a coragem para fazer. Eu desafio você, irmão, para você fazer o mesmo que Davi fez. Não interessa o tamanho do seu problema, não interessa o tamanho da sua dificuldade. Domingo que vem nós vamos começar um propósito, uma campanha de 7 domingos, águas que saram. Eu estou nessa fé, irmão. Eu sei que o diabo já está se levantando, já está querendo atrapalhar, está querendo desmotivar. Meu irmão, mas nós estamos com a fé firmada no Senhor Jesus. Porque Apocalipse diz assim, aqueles que guardaram a fé de Jesus. Então, povo de Deus, olha, talvez o que você está encarando, seja em que área for na tua vida, seja em que área for que você está encarando, seja doenças, seja dores, seja o que for, quando você olha, talvez você se sente pequeno como Davi diante daquele gigante. Mas meu irmão, talvez aquele problema que você está encarando, as dificuldades, uma palavra que o médico te falou, alguma coisa que te atormenta, que te aflige, meu irmão, parece para você verdadeiros gigantes. Parece verdadeiros monstros. Porque aqueles gigantes não eram apenas gigantes, não eram somente homens grandões, não, eram monstros. Estão te atacando, estão desafiando você, estão me desafiando. Mas irmão, nós aprendemos aqui que Jesus é a pedra. Jesus é a pedra. Você imagina se Davi no tempo dele, ele soubesse que Jesus é a pedra. Você imagina o estrago que ele ia fazer? O estrago que ele ia fazer nos seus inimigos. E ele não tinha, ele tinha só um nome impronunciável. Meu irmão, Jesus é a pedra que foi rejeitada. As autoridades da época do Senhor Jesus rejeitaram Jesus, não quiseram saber de Jesus, viram o que Jesus falava, viam os milagres que ele operava, viam a ressurreição dos mortos que Jesus fazia, mas rejeitaram o Senhor Jesus. Nos nossos tempos, irmão, não é diferente. Muitos rejeitam o Senhor Jesus. Ouvem, mas rejeitam. Então, nós vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Fica em pé, meu irmão. Fica em pé. Você vai usar uma expressão que Davi usou, mas pela fé. Não vamos repetir o que ele falou só porque ele falou. Não, nós vamos repetir pela fé. E você vai dizer aos demônios, irmão, porque os demônios é que traz mal para a vida da gente. Você vai dizer aos demônios: demônios, vocês vêm contra mim com quê? Com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Essa palavra você tem que usar. Essa palavra você tem que usar. E por isso, irmão, nós vamos agora clamar a Jesus.